Voltamos com o Band Cidade em Entrevista, hoje falando sobre as ações no setor primário do Amazonas. Secretário, a assistência técnica voltada para os produtores rurais do Amazonas, ela melhorou? Quer dizer, existem hoje mais técnicos trabalhando no interior? Sem assistência técnica, o produtor não vai a lugar nenhum. É uma reclamação bastante recorrente claro, do é uma produtor. pauta permanente. Como é que nós enfrentamos esse dilema? Em 48 anos que existe serviço de assistência técnica no Amazonas, começou com a CAE, Emater e IDAM, 48 anos, nós conseguimos colocar 300 técnicos no campo, de maneira geral, generalistas. Nós criamos agora um programa chamado Residência Agrária, que tem duas características fundamentais. Primeiro, emprego para o jovem recém-formado e tecnologia, porque nós temos 10 coordenadores da Universidade Federal do Amazonas, do IFAM, do INPA, da Embrapa, para coordenar esse trabalho no campo, com especialistas. Então, nós colocamos de uma única vez 170 técnicos, o que significa dizer, em 2013, nós colocamos de uma única vez no campo o equivalente a 60% de toda a mão de obra que nós colocamos em 48 anos. Então, eram cerca de 300 técnicos. 300 nós colocamos de uma única vez 170. Isso já tem feito um sucesso e tem uma repercussão já enorme, porque nós dialogamos duas coisas que eram muito reclamadas. O jovem que não tem o primeiro emprego e não tem o primeiro emprego porque não tem experiência que não tem o primeiro emprego. E o pesquisador que tem uma tecnologia lá na parede dele, do laboratório dele, que não consegue levar para o campo. Esse programa resolveu os dois problemas. E principalmente o terceiro, que é garantir uma assistência técnica de qualidade e especializada. Tem apenas um ano esse programa, quer dizer, vocês lançaram em 2013, mas a gente já pode contabilizar resultados positivos? Já tem resultados espetaculares. Ontem mesmo eu recebi o telefonema de uma pesquisadora que coordena um desses programas, dessas linhas, me alegre, revelando o empenho das pessoas. E eu, inclusive, já recomendei ao nosso pessoal da comunicação que convide a imprensa para ir lá verificar em loco, porque é importante que essas experiências novas e exitosas sejam também divulgadas, para que as pessoas compreendam e percebam que vem sendo tomado medidas importantes para resolver esse dilema tão reclamado pelo nosso trabalhador rural. Agora, secretário, no ano passado eu estive em Anori, em Codajás, para fazer aquela rota da produção de açaí, e eles reclamavam bastante da falta de condições para escoar a produção, né, que era feita via rio, mas precisava de algumas vicinais ali e uma estrada que é extremamente estratégica, que liga Anori a Codajás, para realmente melhorar a produção, né, e o escoamento dessa produção. Vocês estão trabalhando essa questão do escoamento da produção no interior, de que forma? Sem dúvida alguma. Veja bem, o tripé do sistema produtivo, você produz, escoa e comercializa. Se você não tiver esse tripé resolvido, você não vai a lugar nenhum. Então, a produção, nós saltamos de 30 milhões de financiamento médio para 200. Então, naturalmente, a produção vai aumentar enormemente. Só para você ter uma ideia, em 2012 nós tivemos uma grande cheia no Amazonas, mas a perda que nós tivemos não chega à metade do que nós já perdemos esse ano, com apenas 15 municípios alcançados. Por quê? Porque aumentou muito a produção. Então, como aumentou muito a produção, a perda também, lamentavelmente, é maior, compreensivelmente. Então, é claro que nós somos muito sensíveis a isso. A CEPRO já recuperou 2.000 quilômetros de estradas vicinais, mas o Amazonas tem 6.500. Eu poderia falar só nos 2.000, mas eu não sou dessa escola, não. Eu coloco o que avançou e coloco o que tem para avançar. Nós temos ainda 4.500 quilômetros de estradas vicinais em precárias condições. Mas essa, em particular, para a alegria nossa, minha, sua, certamente, e principalmente do produtor de Anori e Altazes, o governador Omar mandou a CEINFRA asfaltar. Então vai ser até julho, agosto, ela estará inteiramente asfaltada. O que vai representar uma redenção, não só para os trabalhadores que estão ao longo daquela vicinal, mas principalmente que vai tirar a Anori do isolamento. Porque exatamente. A Anori, quando o rio seca, eles ficam literalmente isolados. Então essa estrada vai possibilitar que eles saiam também
para Manaus por Autazes, inclusive vindo de carro para cá. É Codajás, né? Pois é, Codajás, aliás, eles podem sair por Codajás para poder pegar a rota. E tem uma estrada que liga Codajás a 319, que eu não sei se você sabe, mas tem um picadão. Portanto, eles podem chegar em Manaus de carro por essa rota. Agora, vocês têm um projeto para colocar asfalto em algumas vicinais no interior? Temos. Nós acabamos de comprar, inclusive, 2 usinas de asfalto móvel, porque eu cheguei à conclusão que a recuperação simples que nós fazemos, que é um custo bem barato, mas praticamente ano sim, ano não, você tem que refazer, porque com essa precipitação que nós temos, que não é pequena, ela, claro, degrada rapidamente, ela estraga com uma velocidade muito grande. Nós compramos 2 usinas de asfalto móvel, que nós vamos, daqui a 10 dias estamos recebendo, e vamos passar a asfaltar vicinais em todo o estado do Amazonas, dentro do cronograma que evidentemente nós vamos estabelecer. Uma delas vai ficar no entorno de Manaus e a outra nós vamos atender as demandas dos municípios mais longínquos, porque essa é a espinha dorsal do sistema produtivo. Se você não tiver como escoar a produção, nós não vamos a lugar nenhum. A parte de produção, como você viu, está bem encaminhada, aumentamos a assistência técnica, aumentamos o financiamento, claro que está bem encaminhada. Comercialização, nós criamos os programas dos feirões da CEPRO, que hoje é um sucesso absoluto. Compramos 2 barcaças de 80 toneladas, que já estão inauguradas, já estão dentro d'água, que vão também facilitar esse escoamento. Mas eu sei que também tem produtores rurais que não demandam, que não precisam só do rio. Então é preciso atender também com a vicinal. Por isso compramos 2 usinas de asfalto móveis em São Paulo. Nós estamos recebendo dentro de 10 dias no máximo. Essas usinas estarão em Manaus. E a partir daí nós vamos ter um novo alento também para melhorar ainda mais esse sistema produtivo do trabalhador rural do Amazonas. Secretário, esse ano a gente teve a inauguração da fábrica de calcário, a primeira aqui, que o calcário que vem da usina da mina de Jatapu, né, e é considerado estratégico para o setor produtivo, a produção de alimentos aqui no estado do Amazonas. Quer dizer, calcário se juntando à produção, exploração da silvinita, que dá origem ao potássio, que também é usado para fazer fertilizante. Isso pode ser realmente uma mola propulsora para a revolução do setor primário e produção de alimentos aqui no Amazonas. Como você percebe, eu dizia, a questão produtiva está bem resolvida, tá? E calcário você acabou de mencionar. Sem calcário, nós temos muita dificuldade de produzir porque a nossa terra é ácida. Então eu preciso corrigir o pH dela, tornar ela menos ácida para que a planta produza melhor. Só que a tonelada de calcário em Manaus aqui estava em torno de R$600. O governador tomou uma decisão de garantir calcário à população de pelo menos R$150. Chamamos empresários, a empresa é privada que montou o calcário lá aqui na Bela Vista, já está funcionando. E o Amazonas inteiro vai receber calcário a R$150. Como? Nós vamos subsidiar a diferença do frete. Não, nós não vamos pagar o frete, nós vamos fazer um subsídio para que o próprio produtor pague o seu frete e em Manaus, em Atalaia do Norte ou em São Gabriel da Cachoeira, ele tenha o calcário pelo mesmo preço, porque isso é uma peça fundamental para alavancar ainda mais a produção. E como você mencionou, nós temos mais a silvinita, nós temos gás, portanto eu posso ter aqui, num curto espaço de tempo, uma planta petroquímica. Aí sim, o Amazonas começa a discutir para valer a alternativa à Zona Franca de Manaus. Porque nós só vamos ser economicamente independentes na hora que nós processarmos e beneficiarmos a nossa própria matéria-prima. Enquanto eu beneficiar transistores, eu não estou fazendo, eu não serei independente nunca. Porque na hora que sumir os subsídios, o que beneficia transistor é que ele se muda para qualquer lugar que tenha esse subsídio. Agora, só pode beneficiar potássio aqui, porque só aqui tem em grande quantidade. Só aqui ele pode fazer bacalhau da Amazônia, porque só aqui tem pirarucu manejado. E assim nós vamos adiante. Então a luta que eu travo dentro da CEPRO é exatamente para que as pessoas compreendam que a única alternativa real à economia do Amazonas está baseada no setor primário. Secretário, infelizmente, nós entraríamos aí pela noite falando sobre o setor primário aqui no estado do Amazonas, mas estamos chegando ao fim do programa. Eu gostaria de saber rapidamente como está
o projeto para lançar a próxima fábrica de bacalhau da Amazônia. Eu estive em Maraã no ano passado, fiquei impressionado com o que vi, realmente, parabéns pela iniciativa, pelo projeto. E a fábrica de Fonte Boa vai sair esse ano? Iano, todos nós temos algum xodó na vida, né? O meu xodó é exatamente a fábrica de bacalhau de Maraã, porque isso é uma coisa que eu sonhei, batalhei, idealizei, dentro dessa política que eu estou discutindo aqui. Não é uma coisa que nós inventamos, isso corresponde à política. Nós vamos inaugurar, entregar Fonte Boa agora, sábado que vem. Sábado que vem não, domingo que vem, nós vamos entregar a planta de Fonte Boa. Só vamos começar a operar ela dentro de mais 30 dias, porque ela não tem pescado agora, todo o peixe é manejado. Mas isso corresponde a uma solução para o manejo, porque quando nós montamos a fábrica em Maraã, o manejo estava acabando, porque ele aumentou muito o estoque, caiu o preço e o pescador não tinha para quem vender. Quando nós montamos a fábrica, que você esteve lá, fez aliás uma belíssima matéria, o que aconteceu? Toda a produção dele nós compramos na fábrica. Então o pescador hoje ele tem aonde entregar 2 vezes, com 3 vezes, aliás, o valor que ele vendia. Ele vendia por R$3, o pirarucu dele é viscerado, já preparado, já pronto. Nós pagamos hoje R$6,5 ele bruto, que equivale a R$9 ele é viscerado. Portanto, nós chegamos a uma situação de ter garantia de trabalho para o pescador, se envolve lá mais de 600 famílias de pescadores, mas operar dentro da fábrica, isso sim é o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. Exatamente. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Infelizmente, nosso tempo acabou. Sucesso na sua missão. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado a você, Ian. Obrigado à nossa Band. E contamos com você para cobrir agora também o lançamento do bacalhau aqui em Manaus, que vai ter. Aliás, eu soube que você vai ser avaliador do degustador. Degustador. Muito obrigado, secretário. Boa noite. O Band Cidade Entrevista de hoje fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Brasil e do mundo pelo Jornal da Band. Uma boa noite e um ótimo fim de semana. Até semana que vem.